boa noite a todos. O meu boa noite fraterno, amoroso e, por que não dizer, caloroso neste dia de friozinho, não é? Todos vocês são muito bem recebidos nesta casa de amor e de luz. Eu desejo de coração que todos vocês encontrem aqui o que vieram buscar: paz, harmonia, serenidade, calma, discernimento, né? Que vocês, com a frequência que puderem vir, aos poucos vocês vão encontrar todas essas benemerências, vamos dizer assim, né? E aí tudo vai melhorando, tudo vai clareando, não é? Então recebam o meu carinho em nome desta casa de amor e de luz. Como nós falamos no começo, né? Nós vamos falar desse livro aqui, Na Escola do Mestre, de Vinícius, e o capítulo 27, A Vida que Jesus nos Deu. Eu sou professora, então eu gosto sempre de buscar a origem das coisas, das palavras, e eu fui pesquisar então um pouquinho sobre Vinícius, só um breve, vamos dizer assim, umas breves palavras sobre quem foi Vinícius, não é? Ele foi Pedro Camargo, mais conhecido por Vinícius. Ele foi um espírita muito atuante. Nasceu em 1878 e desencarnou em outubro de 1966. Ele foi autor de várias obras espíritas, foi muito atuante na Federação Espírita e foi um dos precursores de programas de rádio, já trazendo então a doutrina espírita, a mensagem espírita, né? Então ele foi um dos responsáveis de um programa de rádio em 1938, da Rádio Educadora Paulista. Foi um dos primeiros programas evangélicos espírita de rádio, né? Então, só para a gente conhecer quem foi, né? A gente sempre tem os nossos precursores, né? Aqueles que vêm antes de nós colaborar com a história, não é? Então hoje nós vamos falar sobre a vida que Jesus nos deu. Ninguém tem maior amor do que este: dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nisto se conhece o seu amor, em ter dado a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Porém, de que modo? Como devemos compreender semelhante transação? Naturalmente dirão: ele morreu por nós. Deixou-se justiçar no madeiro infamante, sacrificando-se assim pela causa da nossa redenção. É o que supunham os homens de outrora, é o que ainda imaginam muitos cristãos dos nossos dias. Antigamente não se admitia regastes de culpas, senão mediante a efusão do sangue. Tampouco se concebia a reconciliação por outro meio e processo, além do derrame do precioso líquido que Empédocles considerava como sendo a própria alma, como realmente é a base da vida animal ou corpórea. Daí porque as Escrituras e mesmo a história profana se reportam frequentemente aos causos de holocausto e sacrifício cruentos, os quais culminaram na imolação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual de nós já não ouvimos esta expressão? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Jesus, né? Então, só explicando um pouquinho para vocês, Empédocles, ele foi um filósofo
e um pensador grego. Além de filósofo e professor, ele também foi médico. E ele foi o primeiro a relatar os 4 elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, como elementos que propiciaram a origem do planeta, né? Além desses 4 elementos, e daí por ele ser médico, ele fazer essa relação com o sangue, não é? E o sangue como condutor de vida, aqui temos uma médica, né? Que sabe muito bem disso, né? Por que o sangue é o condutor de vida, considerado o condutor de vida? Porque ele leva todos os nutrientes ao nosso corpo, né? Então ele conduz a vida. Além disso, ele foi o primeiro, e aí eu achei isso muito interessante, né? A se referir ao amor e ao ódio, como sendo esses 2 fatores propulsores ou não dessa vida, desses elementos, dessas energias. Então vejam, olha, isso foi em 495 a.C., quando ele nasceu, né? E ele morreu em 430 a.C. Então, mesmo que intuitivamente, né, os filósofos lá bem antes de Cristo vir ao mundo, já começaram a se referir a essa vida que pulsa e a esses elementos como o amor e o ódio, né, que podem aprimorar ou não este pulsar. Eu achei isso assim bastante interessante. E aí a figura, né, essa imolação, né, dessa expressão, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro momento em que a gente ouve esta expressão, em que ela é registrada na história, né, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi através de João Batista, né? Então, João Batista precedeu Jesus, né? Ele tinha essa grande missão, digamos assim, de abrir os caminhos, né, para a vinda de Jesus. Então, João Batista teve a responsabilidade de abrir para a humanidade a era evangélica. Num determinado momento, né, em um dos momentos que ele está no Rio Jordão, né, batizando as pessoas, não é? A gente até hoje associa a figura de João Batista à figura do batismo, né? Na pia batismal, quando a gente vai à igreja, todos nós já fomos à igreja, né? Normalmente tem a figura de João Batista ali na área onde se faz o batismo, né? Então ele diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós estás um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim. Esses acontecimentos, eles ocorreram em Betânia, né? Do outro lado do Rio Jordão. No dia seguinte, João Batista viu Jesus. Ele já sabia da vinda de Jesus, ele foi preparado para isso, né? Digamos que ele foi intuído, né? Sabendo da vinda de Jesus. Então, quando ele viu Jesus caminhando em direção ao Rio Jordão, né, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, foi neste primeiro momento que se registra, então, essa expressão, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, como uma boa professora, né? Cordeiro de Deus, em latim, Agnus Dei. Então, quando a gente vê, às vezes a gente vê em medalhinhas, né? Agnus Dei. Quanto de nós já vimos e até ganhamos essa medalhinha, né? Escrita Agnus Dei. Agnus Dei significa Cordeiro de Deus. É uma expressão utilizada no cristianismo para se referir a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, né?
Cordeiro é um dos símbolos mais antigos da Páscoa. Nessa época, né, quando isso aconteceu, né, nessa época se fazia o sacrifício dos cordeiros na época da Páscoa, né? Acho que vocês já viram isso na história, né? Então, esse cordeiro era sacrificado e o seu sangue era aspergido. Olha como tudo tem um sentido, né? E tudo tem um porquê quando a gente se propõe a pesquisar e a estudar, não é? Então, essa conotação aqui, né, do sangue, porque eles sacrificavam o cordeiro e passavam esse sangue nas portas, nas batentes da casa, né, sinalizando então que aquela família, que aquela casa fez o sacrifício, né, como sinal de livramento. Então, esse sangue que era jorrado e depois que era passado nas portas das casas, era um sinal do livramento. Naquela época, do livramento dos pecados, das maldades, né? Daquilo que fazíamos, né? Com a vinda de Jesus, né? Nós vamos aos poucos aprendendo que o livramento deste pecado, né, não está nesse sacrifício do cordeiro, né, e desse sangue que é jorrado, né, mas o livramento destes pecados ou destes nossos erros, né, como eu acho que hoje a gente pode dizer, porque pecado tem uma expressão pesada, como se fosse algo que não fosse possível ser corrigido, né, e os nossos erros, nós estamos aqui, né, nós nascemos e renascemos várias vezes para corrigir os nossos erros, para nos aprimorarmos, né? Então vamos lá. No entanto, cumpre hoje consideremos a natureza da divina oblata consumada no cimo do Calvário, tirando das palavras do Senhor o sentido profundo que elas encerram, despojando da letra que mata o espírito que vivifica. Então, hoje a gente não precisa mais nos reportarmos à figura de Jesus na cruz como um Jesus crucificado, morto, né? Isso foi uma passagem, de fato ele foi crucificado. Mas o que fica para nós e o que nós temos que ter em nosso coração não é essa simbologia pesada da crucificação e da morte, mas sim da vida, né? Jesus não morreu por nós. É uma outra forma, né, de pensarmos. Jesus viveu por nós e vive até hoje por nós, né? Então, para nós começarmos a fazer esse pequeno exercício, né, de abstrairmos esta imagem da cruz e da morte e construirmos a imagem da vida, da plenitude da vida, do amor e dos exemplos, né? Jesus veio para exemplificar a vida, para exemplificar o amor. No entanto, hoje, cumpre considerarmos a natureza oblata consumada no cimo do Calvário, tirando das palavras do Senhor o sentido profundo que elas encerram, despojando da letra que mata o espírito que vivifica. A sagrada oferenda da sua preciosa vida, tal como Jesus a fez, tem um alcance muito maior que a sua morte na cruz. Referindo-se à sua missão junto à humanidade, ele disse que ninguém revela maior amor pelos amigos do que aqueles que lhes dá a própria vida, né? Então, com certeza, não existe amor maior, não é? De alguém que dá a sua vida pelo outro.
Isso a gente vê muito nas mães, né? As mães, os pais também, né? A figura paterna. Muitas vezes você ouve, né? E sente do fundo do coração amoroso de uma mãe e de um pai que eles dariam a vida por nós. Quantas vezes pais que têm filhos passando por dores intensas, por provações difíceis, não diriam: eu desejaria que isto viesse a mim e não ao meu filho, né? Isso já são sinais deste amor de Jesus em nós, né? Ele nola realmente deu, porém numa acepção ampla, imensa, visto que importa não na morte do seu corpo, mas na vida eterna do seu imaculado espírito, consagrado em prol da nossa libertação, das trevas da ignorância e do império das paixões torpes e vis que nos degradam e aviltam. Então, a importância desse gesto, né? E para nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus, a importância de darmos a vida e a certeza de que isso é possível não uma única vez, mas várias vezes, não é? Nós nascemos, os espíritos usam a expressão nós encarnamos. Por que nós encarnamos? Porque o nosso espírito encarna em um corpo carnal. Por isso a expressão encarnar. O nosso espírito precisa, digamos assim, se projetar nesta carne para viver aqui terrenamente. Por isso que quando na doutrina espírita alguém falece, né, nós dizemos, ele desencarnou. Então esse espírito se libertou deste corpo de carne, mas ele continua vivo. O espírito continua vivo, como Jesus. Jesus continua vivo entre nós. Os seus exemplos, os seus atos, tanto continua vivo, graças a Deus que estamos aqui. Tanto continua vivo que cada um de vocês, diante da dificuldade de cada um de vocês, hoje, em especial neste momento, vieram buscar o quê? Aqui, nesta casa de oração, assim como muitos outros vão a outras casas de oração. Vão buscar o quê? Vão buscar este amor, este Jesus vivo, estes exemplos. É isso que nos alicerça, é isso que nos fortalece. É este amor, são estes exemplos que nos ajudam a seguir em frente. A vida do corpo é efêmera. É um momento que passa como um relâmpago da eternidade. A vida do espírito, que é indestrutível, permanece através dos séculos e milênios sem conta. Essa é a vida que o Senhor nos ofertou e dedicou, antes que o conhecêssemos, a Ele e a nós próprios, como seres conscientes e responsáveis. Isso é muito importante. Isso nos acalma internamente, de sabermos que aqui é uma passagem, não é? É um momento, e que embora muitas vezes no nosso dia a dia pareça ser tão longo, não é? Às vezes tem dia que a gente não vê a hora do dia terminar no trabalho, parece uma infinidade. Só estou falando do trabalho, quem dirá de tantas outras coisas. E ao mesmo tempo, a vida é tão breve, tão rápida, a vida terrena, né? Não a vida do espírito. A vida do espírito é eterna. Tudo na terra foi feito por ele.
e nada do que tem sido feito foi sem ele. Ele estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não é? Então, nós todos sabemos que quando Jesus se fez encarnado na Terra, né, muitos não o aceitaram. E mais do que isso, muitos que viveram com ele, que aprenderam com ele, que receberam as graças, o renegaram, não é? Os dizeres acima se referem ao encargo de Jesus no que diz respeito ao planeta Terra e à humanidade que o habita. Jesus nos governa, né? Jesus olha por nós. Jesus sente as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Jesus é o governador do planeta Terra. Vemos como ele colaborou na formação do nosso orbe, na imensa retorta do infinito, e como vem acompanhando através dos tempos os espíritos aqui encarnados na obra da sua evolução. Vigilante e paciente, ele tem vivido a vida do homem em todos os passos do seu progresso e aperfeiçoamento, suportando os duros percalços e os amargurados reveses que sobre ele se refletem, originados de todas as rebeldias e de todas as insânias e maldades que os homens têm cometido e ainda cometem. Jesus vem milênios em fora, velando como pastor dedicado e extremoso às pegadas do ingrato e rebelde rebanho que o Pai lhe confiou, para que o conduzisse e o apacentasse. Então, quando nós estamos fazendo as nossas orações, nos reportando a Jesus, pedindo a Ele de todo o nosso coração que interceda por nós, que nos ajude, que nos ampare, tenham a certeza absoluta de que Ele olha por todos nós e que dentro das nossas possibilidades, merecimento, né? Ele intercede por nós nas nossas lutas, nas nossas angústias, nas nossas dores, nas angústias do nosso planeta, nas aflições pelas quais estamos passando, não é? Hoje, nós costumamos dizer que estamos sofrendo, que o mundo está de cabeça para baixo, que época que nós estamos vivendo. Mas nunca foi fácil. E existiram épocas ainda muito mais difíceis que a nossa. Hoje eu vou dar um pequeno exemplo, não é? Hoje a gente está vivendo a questão da inflação, não é isso? Pega todos nós, né? A gente vai no mercado, as coisas estão caras, todos nós já deixamos de fazer uma série de coisas, estamos economizando na carteira. Mas é só hoje que a gente vive essas agruras da inflação? Eu acho que assim como vocês também sentem assim, muitas vezes eu estou lá fazendo a minha comidinha, eu lembro tanto da minha mãe. E com certeza vocês também devem se lembrar das vossas mães, das vossas avós, do quanto as nossas mães economizavam, né? E dos milagres que elas faziam na cozinha para aquele omelete ficar gostoso, não é?
da substituição que os nossos pais, os nossos avós faziam quando não era possível ter a carne, punham a salsicha e variavam, não é? Com certeza, também foi uma época de sacrifício e de dificuldade. O sacrifício e a dificuldade sempre haverá. É próprio do nosso planeta. É próprio do momento que nós estamos vivendo, na evolução do nosso espírito. Agora, como encarar estas dificuldades, como sustentar estas dificuldades com paz, com tranquilidade, com harmonia, isso cabe a cada um de nós. E aí, nesse momento, se apeguem a Jesus, se apeguem à vida que Ele nos deu, a essa simbologia tão grande de amor por nós, não é? Quem que dá a vida por nós? Quem que deu a vida por nós? E até hoje, olha por nós, nos ajuda, nos orienta e nos governa, a todos nós, indistintamente. O amor de Jesus está para todos nós. Todos nós. Quem é capaz de penetrar o âmago desse sacrifício? Quem pode avaliar a sua profundidade? Onde aquele cuja mente está em condições de aquilatar e compreender a enormidade da tamanha renúncia e a eucessitude da consagração de uma vida em prol do bem e da felicidade de seres tão ingratos, tão obstinados e recitantes no mal, como são os filhos de carne e do sangue. Aqui eu achei esse trecho também um exemplo bastante interessante. Eu vou ler ele primeiro todinho, depois eu comento, tá? Se um homem se atira num rio e arrebata da sua correnteza uma criança prestes a sucumbir, esse homem é tido como herói. Seu gesto é comentado pelos jornais, seu nome corre de boca em boca como protagonista de um efeito que deve figurar nos anais da história, para exemplo da posteridade. No entanto, a mãe pobre, lutando com dificuldades econômicas, que sacrifica toda a sua existência numa dedicação de todos os momentos, numa vigília de todos os instantes para criar e educar os filhos que Deus lhes deu, passa pelo cenário terreno desapercebida e ouviudada. Sua renúncia, sua dedicação, seu desvelo e seu sacrifício não são notados e muito menos admirados. Sobre seu peito esquálido não pendem medalhas nem insígnias que assinalem o mérito, a coragem e o valor. Eu achei isso muito interessante porque isso aqui, quando foi escrevido, nem existia mídia social, né? Nem se falava em nada disso, né? Não que qualquer pessoa que se jogue na correnteza de um rio para salvar uma criança, né? Às vezes a gente vê reportagens, né, dos bombeiros que se aventuraram no rio para salvar um cachorrinho, né? Um animalzinho, uma criança, um idoso. Lógico que essa atitude tem valor, e muito. E as atitudes diárias, as pequenas atitudes diárias de amor e devotamento, que passam esquecidas até da mídia social, né? Que passam às vezes esquecidas até de nós mesmos, né? Vamos pensar aí no trabalho dos lixeiros, né? No trabalho dos enfermeiros, dos médicos, das diaristas, dos nossos pais, das nossas mães,
daqueles que diariamente deixam a nossa cama limpinha, a nossa comida quentinha. Então pensemos um pouco nesses pequenos detalhes que na nossa correria do dia a dia passam tão insignificantes. Nestes pequenos detalhes está também, com certeza, a presença de Jesus. Quantos de nós para agradecer à noite a comida quentinha, a possibilidade de você hoje chegar no seu lar, ter uma sopinha, um leite quentinho, um chocolate quente, um cobertor, o nosso agasalho, a nossa cama, o nosso sustento. O quanto isso nos é importante e o quanto isso ainda falta a muitos dos nossos irmãos. Assim é o juízo do século. Os homens se impressionam pelos sentidos. Gostam do alarde, do sensacional e do melodramático. Raciocinar, refletir e julgar com a razão é costume a que ainda não se habituaram. Então é preciso que nós pratiquemos isso, né? Que nós saibamos separar o que é bom para nós, o que é bom de ser ouvido e o que não é bom. As mídias hoje, sociais, televisivas, reforçam tanto as coisas negativas, não é? As tragédias, as brigas e as coisas boas. Não parece, mas a gente está evoluindo, né? Tem muita coisa boa, não é? Tem muitos jovens, eu sou professora, eu dou aula em faculdade, tem jovens fazendo trabalho belíssimos. Tem jovens se dedicando, isso me tocou, é um exemplo que eu vou dar para vocês. Tem jovens fazendo programas de iniciação científica no Hospital do Câncer, estudando o poder da oração e de uma fé no processo de cura do câncer. Isso alguém noticia? Não. Então, aprendemos a direcionar os nossos olhos, os nossos ouvidos para as coisas boas que nos cercam. Nós não estamos perdidos. Nós precisamos olhar e ouvir com outros olhos. Hoje eu ouvi uma notícia se eu não estiver enganada, porque eu peguei ela assim pela metade, só ouvindo, mas de algum programa na NASA, alguma coisa super importante, acredito que na NASA, e que tem uma jovem brasileira, uma estudante brasileira. Então, existem sim muitas coisas boas. Basta termos olhos para olhar e ouvidos para ouvir. Não obstante, é tempo já de desmaterializar-se o conceito das coisas, afinando as cordas dos nossos sentimentos pelo diapasão do espírito. Quando isso suceder, a cristandade, que vive presa ao Cristo crucificado, lamentando e lastimando a sua morte no madeiro, despertará ao influxo do Cristo redivivo, atuando nos corações como força viva a impelir a humanidade para a frente e para o alto, na suprema conquista da sua liberdade. A vida, pois, que Jesus nos dá, é a que teve início na manjedoura de Belém e finalizou no alto do Gólgota. Ele nola deu no momento de entregá-la às mãos iníquas dos seus algozes, mas sim no sentido de havê-la de há muito
consagrado à obra da nossa contínua evolução. Então, que vocês hoje consigam levar esta imagem, este exemplo, né, de Jesus nos dar a vida, de ter dado a vida dele por nós, para a nossa contínua evolução. Não se desesperem, acalmem os seus corações, se apeguem a uma fé, pratiquem esta fé. Se puderem, leiam o Evangelho, né? Ou qualquer livro bom que fale sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Leia só um pedacinho. Esse exercício diário, essa prática simples, como disse aqui, né? Não precisa nada extraordinário. Basta um exercício simples, diário, como de tantas mães, de tantos pais, de tantos avós, de tantos profissionais que no anonimato, no seu dia a dia, de gotinha em gotinha, constroem. Se apeguem a essa doce figura de Jesus, a esse amor imenso dele por nós. Se agarrem a esta força e a esta certeza, para que vocês tenham força, coragem, para enfrentar cada um a sua dificuldade. E agora eu vou encerrar com um poema. Aí, como um bom poema, eu não vou parar, né? Eu vou ler sem comentar, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa antes de eu ler o poema? Não? Então vamos lá. Na invisibilidade, de Elaine Bertone. É no vento, em campo aberto, que eu o sinto, apaixonadamente perto, sussurra entre o arvoredo e o farfalhar das folhas. Na sua presença não tenho medo, sou parte das suas fagulhas. É na catedral do campo, de um tempo aberto, que eu o contemplo. Na grandeza do infinito, ele me afaga e interage comigo. Na dança do vento, no arrepio da pele, na percepção do pensamento. Ele, a inteligência plena, pode estar onde quer que eu o busque, das cachoeiras às falenas, em toda a vida que pulsa. Ele, a energia oculta, é nossa força motriz, que eu possa sempre tocar o seu manto na invisibilidade da fé, que é de fato o meu sustento, é o que me faz tão feliz. Cristo vive em cada um de nós e que vocês possam levar nos seus corações esse amor, essa energia de luz de Jesus.